Bom, hoje a gente está aqui no Teatro das Artes, em mais um Em Cartaz Teatros, para conversar sobre Tina Respeito com Isabelle Drummond. Mauro, é um prazer receber você aqui com a Rádio Disney, você ter aceitado esse convite. E eu queria que você já contasse um pouco pra gente sobre o que fala Tina Respeito e a decisão de trazer para o palco. Por que trazer Tina Respeito especificamente, se você já fez outra posso dizer, montagem de Tina no cinema? Primeiro, prazer todo meu. É muito gostoso poder falar com vocês e falar sobre esse projeto que é tão especial pra gente. Tina Respeito é a história da Tina, personagem icônica que surgiu ali na década de 70, né? Criada pelo meu pai, Maurício de Souza. E que ela já passou por vários processos, né? Várias etapas, tanto no traço quanto na própria personalidade. É muito legal a gente ir construindo, né, uma história com um personagem, com um universo. E no cinema a gente fez uma coisa muito rápida, com uma Tina muito ainda na perspectiva do que era, né, dos quadrinhos ali dos anos, sei lá, 70, que era essa Tina do movimento hippie. A Tina, ela tinha algumas preocupações específicas que eram assim, bem voltadas pro como fazer para conquistar o cara que ela tava afim, ou como manter o corpo padrão, o corpo magro. E aí, aqui na peça, nós vemos uma outra Tina. Sim. Uma Tina com outras preocupações. Então agora era baseado na graphic, Respeito, Tina Respeito, e já me trouxe uma nova Tina. Então é uma personagem mais preocupada com o social, uma Tina mais atualizada, né? Então é uma Tina que ela tá totalmente por dentro do que está acontecendo nos dias de hoje. Então já não é mais a Tina pós-movimento hippie, né? Já é uma Tina dos anos 2020 por aí, que já está entendendo, né, o universo que ela vive e se tornou uma ativista, né, uma defensora dos direitos, né, da mulher, das minorias, e enfim, ela é uma pessoa realmente antenada com o social, que é muito legal, assim, que foi mais interessante ainda para mim, assim, né, como personagem. Bacana. E quando a gente assiste Tina Respeito aqui no teatro, a gente vê questões que a gente se depara todos os dias. Isso. Que a gente fala sobre questões de gênero, a gente vê o assédio, são assuntos que a gente não gosta muito de falar, porque não são legais. E eu queria que você contasse pra gente a experiência de colocar estes assuntos no palco aqui, e como você construiu essa Tina que a gente vê no teatro. A gente teve um processo muito legal, assim, muito intimista, foi muito conduzido pela Inês Aranha, que é a nossa diretora da peça, que é uma diretora de teatro, já uma diretora super importante pra gente no Teatro de São Paulo, junto com o Leandro e a equipe do Mauro, mas a Inês trouxe esse lugar de fala da mulher, né, como diretora, e proporcionou esse ambiente de criação. Então a gente começou a explorar vários aspectos dessa história, e foi muito legal ver mulheres e homens também entendendo e sentindo esse enredo. Então foi muito legal, porque foi um lugar de diálogo muito bom, de aprofundar, de trazer camadas. Então isso a gente está falando do tema de uma forma, numa linguagem branda, que aprofunda, né, do meio para o fim ali, mas a gente tem muitas camadas por causa dessa preparação que a gente fez juntos ali, de explorar esse universo da mulher, e cada mulher pôde colocar um pouco desse lugar de fala. E também foi muito legal porque a gente construiu muito texto junto. Então, os atores escreveram muitas falas. A gente teve esse tempo de meio reescrever algumas coisas do roteiro, colocar um pouco mais o lugar de fala da mulher. E isso eu acho que foi muito rico também para o projeto. A gente sente isso no palco, porque tem um momento de cada mulher se expressar um pouco através do personagem. E eu acho que a resposta não podia ter sido melhor. Sinceramente, eu faz muitos anos que eu não pisava no palco, e para mim, assim, eu queria muito pisar falando de algo relevante, e essa pauta realmente me atravessa, já é um tema que me interessa, e aí eu pude experimentar essa resposta direta, assim, das mulheres, dos homens também, mães que trouxeram filhos, meninos para assistir, muito legal, para ensinar, mas principalmente mulheres, assim, jovens e até mais velhas, que se depararam com o que elas viveram, sabe? E que agora
estão conseguindo ser escutadas de alguma maneira. Então, muitas mulheres chorando, muitas mulheres também se posicionando. Logo na estreia, a gente teve uma menina que tinha sofrido um assédio e ela tomou coragem para denunciar. Nossa. Com a peça. Ela estava tremendo, assim, a amiga veio com ela. Então, foi muito legal, assim, a gente sente que trouxe verdadeiramente uma reflexão, um manifesto. Eu tenho vários tipos de pessoas assim na plateia, eu consegui ver que bateu, sabe, em todo mundo de alguma maneira positiva, não Sim. agressiva, mas assim de reflexão mesmo, assim. A gente consegue perceber esse lado. Eu assisti e eu vim com um amigo, homem. E depois que a gente saiu, você achou? Gente, assim, é muito louco, porque às vezes você não passa situações exatamente iguais a que você vê no palco. Mas ela te atravessa. Porque, querendo ou não, parece incrível, mas a gente passa por coisas parecidas, pelo menos. Exato. Talvez não tão fortes, menos, mas mesmo assim você se identifica. E acho que como mulher a gente sai um pouco, não abalada, mas de um jeito Você acha que encoraja? bom, Assim? encoraja, isso. Eu sinto isso. E eu achei interessante essa parte do homem que você falou, de... A gente saiu conversando sobre e ele falou, nossa, em tempo integral eu pensava em você, que estava do meu Legal. lado, o que você achava e tal. Eu achei isso muito legal, porque também a gente viu na plateia muitos adultos e algumas crianças de uns 14 anos, Porque é 14 por aí. mais, Uns 14, 15 anos, e eu achei isso muito interessante de observar. E eu achei muito legal, assim, parabéns pelo que projeto, bom, pelo seu obrigada. personagem e tudo mais. Fico feliz mesmo. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi que quando vocês montam as cenas, elas são montadas, e pra mim ficou muito, muito forte a questão dos quadrinhos. Tudo isso foi pensado? Que bom que você falou isso, porque essa era a ideia, né? Que a gente conseguisse... Essa era a ideia e esse era o desafio. Que a gente conseguisse transpor pro palco essa linguagem dos quadrinhos. Então, a ideia muita gente fala, essa peça tem um quê de audiovisual e tal, mas não é. É porque o texto, ele realmente é mais picotado, assim, ele tem muita passagem, porque as histórias em quadrinhos são assim, né? Sim. Então ela é muito quebrada, ela não se prolonga muito cada cena. Então essa é uma linguagem do quadrinho que a gente tentou adaptar para o teatro, né? E então não é aquela coisa muito teatral. E ficou sensacional, assim. Obrigado, é diferente obrigado. das coisas que eu assisto. Não, e eu assisto, assim, olha que eu já vi muitas vezes. Né? Eu assisto com muito orgulho, porque eu acho que realmente a gente conseguiu criar uma linguagem pro teatro, baseado numa história de quadrinho, que traz o universo Maurício de Souza nele, que tem o nosso DNA ali dentro, mas ao mesmo tempo é uma linguagem diferente, que a gente nunca trabalhou, então realmente é muito inédito, e eu acho que a gente conseguiu unir as coisas muito bem, e pela reação dos espectadores, assim como a sua, a gente percebe que a gente conseguiu chegar num resultado bem interessante. A gente falou que a peça traz temas fortes, né? Temas difíceis de serem ditos às vezes. Tem alguma cena que você se emociona mais, ou que quando você foi montar a primeira vez te pegou num lugar diferente? Eu acho que a cena do ônibus, quando eu li, assim, por mais que ela seja uma cena que fica meio en passant ali, ela é muito rápida e sem falas, né? Ela fica ali, é para que as pessoas percebam a situação. E é muito suave. Mas essa cena, quando eu li, ela para mim representou muito, assim, porque são coisas que parecem pequenas, mas que são a angústia diária da mulher, né? Quando você está num restaurante, e isso foi uma coisa também que a gente mexeu na cena ali da pipa, da Tina e do rolo, a gente enfatizou mais um pouco essa questão do garçom, porque a gente passa muito por isso, né? Sim. Quando tem um homem, o garçom às vezes trata diferente, né? Com a mulher rola um desrespeito, rola uma zoaçãozinha. Claro que a gente enfatiza, né? Não necessariamente é assim, mas tem coisa que é até pior, né? Uma cantada, sabe? Um cara que às vezes tem que estar ali, né, numa posição ética. Sim. E ele vai e invade, né, o espaço da mulher. Então, eu acho que essas duas cenas eu acho super simbólicas, apesar de uma a gente levar com mais humor por causa da pipa.
E obviamente que o desabafo dela, né, ali no momento da mãe, eu acho que é legal. A gente reescreveu aquela cena também. Tanto a Bia, que faz a minha mãe, quanto eu, a gente pôde se expressar. Aquele texto é muito nosso, assim. Então, são falas que saíram das nossas bocas, assim. A gente que pensou e as outras mulheres também ajudaram a gente a construir. Então, tem vários momentos da peça que são expressões pessoais, assim. É claro que dentro da dramaturgia, a gente não saiu dos personagens, porque a gente teve que utilizar as situações dos personagens. Sim. Mas a construção foi muito nossa, sabe? Ai, que bacana isso. E, bom, não é a primeira vez que a gente vê histórias que a gente vê nos quadrinhos da Maurício de Souza virem pro palco. Isso. Vocês têm planos de mais histórias, de levarem pro teatro? E você também é um personagem da Maurício de Souza. Tem esse plano? Já pensou na possibilidade de você também estar em cima de um palco contando uma história? Caramba, sabe que muito coincidentemente hoje eu tive uma reunião e isso foi citado. Assim, Mauro, quando é que você vai pisar no palco? Dentro de um espetáculo aí da Maurício Souza Produções. A minha resposta foi, não sei. Um não sei já é melhor que um nunca. E não é assim, exatamente. De repente, uma hora... Até porque eu sou ator, né, de formação, então realmente o palco é meu negócio. Quem sabe um dia, vamos ver, gente, não sei. Pode ter sido uma ideia. Talvez tenha colocado uma semente aí. Em 2 lugares, um em seguida do outro, isso ser dito não talvez seja um sinal. Exato. Talvez, vou pensar no seu caso. Qual que era a outra pergunta? Se vocês têm planos de colocarem outras histórias da Maurício de Souza. A gente tem porque, assim, eu acho que o nosso forte, o forte da MSP, Maurício Souza Produções, são as histórias. Sim. Então, se a gente tem histórias boas que estão nos gibis, nos livros, onde quer que seja, que possamos replicá-la. E vamos, então, contar mais essa história, vamos colocar essa história em outras plataformas, vamos colocá-la no teatro também. Então, sim, a ideia é que a gente possa se inspirar nesse projeto para fazermos outros projetos parecidos com esse, né? De realmente pegarmos, nos inspirarmos em outras histórias. E esse formato que a gente criou aqui do espetáculo Tina, né, que é para um público de 14+, que a gente também é um formato que a gente nunca tinha trabalhado, é uma vertente que a gente gostou. Então, realmente, talvez para os próximos projetos aí possamos encontrar outros projetos com um formato parecido, para um público parecido. São boas notícias, então. São boas notícias. A gente ficou animado, porque a gente viu que ficou muito legal. E eu vou te perguntar se você tem mais uma boa notícia. Tina tá para acabar a temporada aqui. Pois é, foi muito rápido. A gente vai ter em outro lugar, em outra cidade? Existe a chance de prorrogar? Estamos trabalhando e muito para isso, porque a gente precisava ver o espetáculo, ver como é que ele tá funcionando, se a plateia vai gostar, e a gente viu que tá funcionando, que ele tem um formato legal pra gente poder itinerar. Então, sim, a ideia é que a gente possa viajar com esse espetáculo para outras cidades e contar essa história para muito mais gente, porque eu acho que ele precisa. Sim, vou pedir para você olhar para aquela câmera e convidar os nossos ouvintes da Rádio Disney para virem assistir Tina enquanto ainda tá em cartaz aqui em São Paulo. Pois é. Oi, ouvintes da Rádio Disney, aqui é Mauro Souza falando, diretor aqui da peça Tina Respeito. Estão todos convidados para virem assistir a nossa peça, que já está nas últimas apresentações, últimas semanas aí. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Deixo o convite aí para vocês. Esse foi mais um Em Cartaz Teatros. E para você saber tudo o que acontece na cidade de São Paulo, é só você seguir o @Rádio Disney Brasil no Instagram. Até mais!